Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja aqui no Brasil ou fora. Estamos aqui falando diretamente de Fortaleza, no podcast do Aleluia. Estou aqui com a minha querida parceira de sempre, Eva. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, João. Você também, que é nosso parceiro, você que é companheiro da gente, que tem acompanhado essas temporadas todinhas, hein, João? Que bom que você está aqui com a gente para viver com essa festa que não acaba. Nunca acaba. De verdade, essa festa nunca acaba. Olha. E é uma alegria, né? É um símbolo também da festa que nunca acabará no céu na eternidade, porque assim Tá em segue festa, a vida, né? Vamos lá vai ser a festa constante com os santos, com os anjos e com nosso querido Jesus Cristo. Eu já fico imaginando, hein, João? A gente no céu. No Aleluia Eterno. Os festeiros. Olha, nós estamos aqui em mais um episódio. Nós queremos aproveitar para dizer para você o quê? Se inscreve no nosso canal. Opa. Se você ainda não está inscrito no canal do Festival Aleluia, é a hora agora, ó. Pega esse dedo que tá aí, clica para se inscrever no nosso canal. Também curte aí esse episódio, compartilha esse episódio com muita gente, porque, olha, já vou adiantar que vai ser muito bom. A gente quer agradecer também a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né, Eva, nossa parceira. Nosso parceiro, obrigada, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E, sem mais delongas, vamos. Vamos apresentar nosso convidado? Vamos, porque ele já esteve aqui, né? Mas de uma maneira diferente. De outra maneira. Ele esteve aqui conosco, ele tem feito um trabalho que é impressionante. A acolhida dele em todas as instâncias, viu, João? Jovens, não tão jovens há mais longo tempo, né? Como diz o povo, há mais tempo. Então, ele tem invadido, assim, a vida da gente, viu, João? Eu posso dizer, né? Olha, e ele faz isso na boa. Na boa mesmo. E é com muita alegria que a gente acolhe aqui, mais uma vez, mas de uma forma nova, nosso queridíssimo Morelzinho. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Me sinto em casa em todos os sentidos, né? Mas é uma alegria poder falar também desse projeto novo, algo inspirado por Deus, algo que eu não esperava que fosse ter tão rápido, talvez, a proporção que teve, né? Mas bendito seja Deus que tem os seus planos, os seus caminhos e que nos conduz, né? Eu acho que é algo totalmente conduzido por Deus e que vai dando os seus frutos, né? Segundo a permissão de Deus também. Isso é muito legal. E eu quero adiantar para você que está em casa, né? Que eu sei que todo mundo é muito observador, viu, Eva? Opa. O pessoal deve estar perguntando assim, temos 3 pessoas, 4 microfones. Mas é porque já é uma pessoa muito especial que você também já conhece, nosso queridíssimo Pedro Veiga, que é também produtor musical do Morelzinho, vai se juntar aqui a gente, porque a gente vai querer falar também dos bastidores da produção do pagode no mundo católico, né? Especificamente Por favor, aqui, né? viu? Então, ó, aguarde aí, porque esse podcast ainda vai ter um upgrade aqui de participação. Morel, vamos lá, né? A galera, muita gente já te conhece há muito tempo, né? Assim, pela tua trajetória na música, né? Na comunidade. Você é uma pessoa que a gente pode dizer que vai para fora dos muros, né? Fura bolhas, vamos dizer assim, né? Seja pelo dom e o talento particular que Deus te deu, né? Confirmado através do tempo, mas também por aquilo que Deus vai te inspirando, né? Vamos aqui, para quem está te conhecendo talvez agora, através do projeto, né, Morelzinho, vamos aqui passar rapidamente pela sua trajetória. Você começa quando, começa como, passa por onde até chegar ao dia de hoje? Começar lá naquele... O interessante... Novinho, viu? Lembra que o pagode está na tua vida já desde o começo. Exatamente. O interessante é que a minha vida, o despertar do ser cantor e compositor, nasceu na banda de pagode do Colégio Shalom, quando eu tinha uns 10 anos de idade, né? Então, o Só Pagode já existia, né? Só Pagode fez 25 anos de história, né? Recentemente. Um abraço pra galera do Só Pagode. Na época, quem cantava era o Padre Cristiano, né? E aí eu sempre fui apaixonado pela voz do Padre Cristiano. Então, assim, a maneira que ele cantava foi o despertar do pagode para mim. Foi onde eu comecei a ouvir e gostar do pagode, foi através do Só Pagode. Com o Padre Cristiano, que eu gostava muito dele, da voz dele, né? E aí o pessoal do colégio, na brincadeira, começou a querer fazer uma banda similar, né? Que a gente começou a chamar pagode de menor, porque todo mundo era menor de idade, né? Eu gostei. E aí eu entrei nessa banda, eles me convidaram para cantar, eles já tinham visto eu cantar alguma coisa brincando, né? Na brincadeira, me chamaram. E aí foi onde eu fui me despertando para compor também, porque a gente cantava, tinha 1 ou 2 composições autorais deles, e aí eu fui tentando compor mais. E aí foi o despertar né, para cantar e para compor. Nasceu aí, né?
E aí a minha história, depois a gente foi crescendo, né? E essa acabou não indo pra frente, né? O pagode menor, mas a gente cantou, me lembro que a gente... Porque todo mundo ficou de maior, né? E não dava mais Não certo, dava né? mais pra ficar mais de menor. Continuar. Mas a gente cantou Hallelujah Kids, a gente se apresentava nos eventos de criança. Legal. Hallelujah Kids, no Parque do Cocó, não tinha aquele espaço mais alto na Sim, eu frente. me lembro. Hallelujah Kids a gente se apresentava, Renascezinho a gente se apresentava, né? Então, a gente era ali os pagodeiros das crianças, né? Fazer as crianças, evangelizar as crianças através do pagode. E aí, ficamos de maior, né? E aí eu entrei no Ministério de Música do Projeto Juventude e continuei dando passos na música, né? No Projeto Juventude. Aí o Padre Célio me pescou. Ele disse assim, Morelzinho, tu tem uma composição aí que eu ouvi e tal, canta aqui. Aí ele começou a me chamar para cantar as minhas músicas no Acampes. Né? Foi quando as minhas músicas começaram a chamar a atenção. E foi quando o missionário Shalom decidiu gravar 2 músicas minhas, que foi Não Temerei e Só Pra Mim Teu Canto. Porque o Padre Célio botava no Acampes para eu cantar na ação de graça ou nos momentos de oração. Ele começou a me lançar assim, né? E aí o missionário gravou essas 2 músicas e acho que foi em 2005 ou 2006. 2 anos depois, o Padre Cristiano me convidou para eu fazer parte do grupo do missionário Shalom, né? Como backing inicialmente. E aí depois, em 2009, o Gustavo chega. Em 2010, a gente lançou um novo álbum, já sem o Padre Cristiano. Agora eu, Gustavo e Léo, né? Então foi o primeiro álbum que eu participei. E aí vivi a minha história do missionário durante 10 anos, né? De 2008, muito tempo, né? De 2008 a 2018. E aí, quando eu fui sair, por conta de uma realidade familiar, os filhos, a demanda do missionário, de muitas viagens, né? Eu já estava limitando, eu sentia que eu estava limitando o missionário porque eu não conseguia acompanhar, né? E aí eu fui conversar com o Moisés, e o Moisés me disse uma coisa que para mim foi muito forte, né? Foi muito marcante. Porque eu perguntei, Moisés, qual é o limite? Como é que eu identifico o momento em que eu tenho que dar essa pausa, né? E aí o Moisés disse, deixe que os limites se imponham. Não é você que vai impor o limite, né? Porque até então, todo mundo que casava saía do missionário. Sim, né? sim. Todo mundo que estava noivo, estava na pretensão ali de casar, já fazia um discernimento para sair. E eu fiquei noivo, né? Assim, entrei em 2008, em 2013 ali fiquei noivo, casei em 2014. E aí eu queria, poxa, e aí? Eu vou sair, não vou? Ninguém está falando nada, como é esse processo? E o Moisés disse, não, deixe que os limites se imponham. Aí eu disse, tudo bem. E aí chegou uma hora que esse limite se impôs. Se impôs mesmo. Pela realidade familiar, pelos filhos pequenos, muitas vezes eu saía, a Paula ficava só, numa realidade um pouco difícil. E aí eu cheguei para o Gustavo e apresentei, cara, eu acho que esse limite aí chegou. E aí começou o burburinho, vai fazer carreira solo? Eu digo, não, agora não dá para fazer carreira solo, porque eu preciso de um tempo para me dedicar em casa, à minha família. Né? Eu preciso desse tempo. Mas quem sabe na frente o que tem reservado? Se tu for fazer carreira solo, tu vai fazer de quê? Né? Então, diante dessa pergunta, já era instantâneo dentro de mim o que eu queria era o pagode. Né? Já era evidente dentro de mim. Eu não sei se isso seria possível, se haveria abertura para isso, se as pessoas... se isso ia ser acessível, se eu conseguiria fazer uma coisa de qualidade, né? que de fato... concorresse com um pagode secular, uma coisa boa mesmo, né? Porque às vezes as pessoas começam a ter... Quando você fala em pagode, não vai ficar uma coisa caricaturada, vai ficar uma coisa não muito legal, pegar a música de igreja e transformar em pagode. Então, existia essa resistência, também, né? Mas, como era uma raiz muito grande e eu gostava muito, né? E sempre foi um desejo. Por quê? Por que eu digo que sempre foi um desejo? Porque eu escutava o pagode, né? Por exemplo... pagode romântico, foi o que sempre me apaixonou, né? Então eu escutava o pagode romântico, que falava ali de letras do amor humano, né? E eu me sentia tocado. Disse assim, cara, se uma música dessa, que fala do amor humano, tem capacidade de me tocar, que eu, no carro ouvindo, eu fechava o olho e cantava, eu disse, quanto mais a experiência do amor de Deus, né? Se eu sou sensibilizado e tocado por uma experiência de amor humano, meu Deus, o que isso poderia fazer, né? Como eu poderia sensibilizar e tocar também as pessoas por um amor muito maior, que é o amor de Deus. Então, sempre que eu ouvia o pagode, eu tinha assim, eu ficava inquieto, eu tinha essa inquietação, né? Mas não via perspectiva de realizar, né? O tempo foi passando, né?
Até que essa inquietação ela foi aumentando, os meninos foram crescendo um pouco mais, tendo um pouco mais de autonomia, né? E aí eu disse assim, eu vou fazer uma música, só uma. Tipo assim, aquela vontade bateu e eu disse assim, eu vou fazer uma, só para testar, só para satisfazer essa minha vontade. Aí rezei e disse assim, vou fazer, vou do meu próprio bolso, vou bancar e eu vou fazer. E aí fui atrás de contatos e tal, consegui um cara que eu não sabia nem, assim, eu não conhecia, mas me disseram que ele era uma referência no pagode secular, que ele já tinha produzido outros artistas do secular. Eu disse, pronto, uma pessoa que já está ambientada com pagode, já, né, assim, não é o primeiro trabalho de pagode dele, ele faz pagode para o meio secular, eu quero uma pessoa assim. Aí eu disse assim, cara, quero que você produza essa música aqui, quanto é e tal, negociei com ele, mas me arriscando, porque eu não conhecia tanto o cara também. Eu disse assim, não, vou arriscar. Qualquer coisa, se você tiver de perder, perde, mas resolvi correr o risco. E aí, quando ele trouxe, a primeira música foi Canção no Rádio, né? Uhum. Quando ele me mandou, cara, a Canção no Rádio, que eu ouvi, eu me lembro da minha reação, era o meu olho se encheu d'água, né? E uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Tipo assim, e meu a gente Deus, percebe que ele se emocionou mesmo, viu? Olha, ele tá se emocionando agora aqui. Porque assim, uma coisa idealizada, pensada, desejada, sonhada de muito tempo, né? De muito tempo. E aí, fiz aquilo ali, e aí eu não consegui parar. Esse foi o problema. Que bom, né? Que Ainda bom que bem, não consegui né? parar. Mas olha, antes da gente entrar mais ainda nesse processo, eu queria entender um pouco, Morel, porque, tipo assim, você tem... fala aí da sua trajetória, né? Vou chamar essa trajetória assim, do caminho da providência de Deus até chegar no momento de hoje, porque com certeza Deus foi pegando aquele seu desejo lá de quando tu tinha 10 anos de idade, foi sendo trabalhado de inúmeras formas até chegar agora, maturado, né? Porque às vezes a gente isso. não consegue enxergar, né, que os caminhos da providência de Deus ao longo do tempo. Sim. Não é verdade? A gente tem uma tendência um pouco imediatista e a gente tem um desejo que quer que aconteça e tal. Você tinha um desejo de criança e você passou por vários outros universos que não tinha nada a ver com esse coisa. Como era para o Morel, que tem consciência de missão, porque o seu pagode é missão, perceber que um desejo, um sonho, muitas vezes precisa esperar. Cara, eu acho que no missionário eu aprendi a ser o que Deus quer que eu seja e ser... O que precisar. Tipo assim, o que precisar. Então, no missionário, eu não escolhi qual era a roupa que eu ia vestir. Não, você vai vestir essa roupa aqui porque combina com... Tudo bem. Não, você vai cantar essa música. Eu não escolhia, né? Então, assim, Missionário Shalom, eu comecei a viver essa experiência, porque, às vezes, a gente definia o repertório, era um grupo que definia o repertório do CD, né? E aí tinham algumas músicas que eu tinha vontade de cantar, né? Mas eu me guardava, disse, se for vontade de Deus, eu vou ser escolhido para cantar aquela música ali. Porque a gente não escolhia qual era a música que a gente ia cantar também. Então eu guardava no coração e disse, poxa, eu queria muito cantar essa música, mas eu não vou me manifestar porque vou confiar que vai ser como Deus quer, vai ser segundo a vontade de Deus, né? E muitas vezes não saía a música que eu queria. Saía uma outra música que eu não me identificava tanto, ou que eu não acreditava tanto nela, né? Uma delas foi Conto Contigo. Conto Contigo, quando eu ouvi, eu disse assim, é legal, mas não foi algo que me tocou, que me... Sabe? Não foi. Eu disse assim, será que vai dar certo, vai vingar mesmo essa música? Ela parece legal, mas não deu aquela, né, aquela identificação, né? E depois aí eu me submeti, não, tudo bem, tal, se discerniram que é isso, é porque é. Vou confiar, né? E aí, quando saiu, ela teve uma repercussão grande, né? Eu me tornei referência dessa música, né? O missionário cantou por muito tempo essa música. Ela se tornou uma música muito boa. Então, assim, eu fui tendo essas experiências de esperar, confiar e ver que muitas vezes a minha percepção de que não vai dar certo uma coisa era limitada, que às vezes a providência de Deus fazia algo acontecer muito além do que eu esperava, do que eu imaginava. Então, o missionário foi me ensinando, né, a esperar, a confiar, a me submeter, a estar à disposição e a serviço, independente do que eu quero ou do que eu não quero, né? Então, eu fui aprendendo, foi uma escola para mim, Missionário Shalom, por 10 anos, né? E eu acho que isso foi me fazendo ter essa postura de confiança, né? Tanto que hoje isso me ajuda muito, né? A compreensão de que a minha experiência de fé, ela tem por base não um controle daquilo que eu acho ou daquilo que eu quero, né? Das minhas convicções, da minha razão,
mas a confiança em Deus, né? A minha fé tem por base eu acho que tem que ser assim, mas Deus, né? Tá conduzindo se Deus diz que é diferente, por exemplo, já aconteceu já nessa etapa do pagode de surgir oportunidades de shows que eu disse, rapaz, mas vai me ausentar muito de casa, será que eu atendo? Tipo assim, aconteceu no período do carnaval, eu já tinha 4 shows marcados e surgiram mais 2. E aí ia ser muito bom, porque assim, eu já estava lá, sim, era uma oportunidade que eu já estaria no lugar, eu faria mais 2 shows e eu voltaria depois para casa. Só que mais 2 shows, eu vou me ausentar um pouco mais de casa. Deixa eu rezar. E quando eu rezei, Deus se colocou contra. Aí aquela inquietação, Senhor, mas eu já estou lá. Aí eu falei até para a menina que me ajuda, né, na produção, na agenda, que é a Cibele. A Cibele, Maura, mas tu tem certeza? É tão mais lógico tu já ficar e tal, vai ser ganho para ti, para evangelização, financeiramente vai ser mais ganho. Eu digo, deixa eu rezar de novo. Eu ainda resisti, eu disse assim, deixa eu rezar de novo. Né? E aí Deus me deu uma palavra que falava de um rei que foi consultar o profeta se ele deveria ir para a guerra ou não. E o profeta disse, não vá para a guerra. E o rei não, porque ele queria ir para a guerra, ele não convencido, ele foi disfarçado. E aí ele levou um golpe lá. Foi ferido de morte, morreu. Aí, diante dessa palavra, eu disse, Sibeli, eu não vou... eu não vou, não. E, ao mesmo tempo, foi difícil dizer aquele não, mas a experiência de uma profunda paz, de, poxa, é Deus quem me conduz, né? É a vontade de Deus que deve conduzir a minha missão, não é os benefícios, os ganhos, o que eu acho, percebo que é vantagem ou que não é vantagem. É Deus que conduz. E isso é tão bom ter essa experiência, né? Abrir mão de algo que humanamente seria muito vantajoso. Sim, sim. Por uma escuta da vontade de Deus, né? E perceber que é Deus quem conduz e ter dar esse passo de fé e de confiança, né? Eu acho que é muito gratificante saber que é Deus que está conduzindo e não eu, né? E a família abraça, né? Ele falando aí da família, a família abraça a missão também. Eu já encontrei o Morelzinho em uns aeroportos aí da vida, nos aeroportos, e você estava com a Paola. A Paola trabalha junto contigo, ela trabalha como se fosse uma produtora, a esposa dele, né? Para quem não sabe, a Paola. Eu já encontrei, eu vejo que ela está sempre ali. Sempre que possível, eu estou chamando ela para estar perto, sempre que a gente consegue, na logística com as crianças, né? Porque ela já me conhece, eu me sinto mais à vontade. E para que ela se sinta parte também desse processo. Ótimo, né? Isso é ótimo. Como missionária, ela viveu 10 anos, muito assim... eu viajava, me distanciava e ela ficava só. E comprava a bronca com as crianças só, né? Agora eu vejo que a necessidade também dela fazer parte disso, né? De ela estar presente, eu pergunto a opinião dela, o que você acha disso aqui, né? E aí ela vai construindo esse processo junto comigo, né? Porque até diante do investimento familiar e pessoal, né? Para começar a fazer os vídeos de pagode, eu cheguei para ela e disse assim, meu amor, vamos fazer o seguinte, eu quero perguntar para você se é possível o que eu ganhar em música, tipo casamentos, entretons, o que eu ganhar com música, eu quero tentar separar numa conta separada para investir em música. Em música. Né? A gente já tem a psicologia, já tem outras formas de ganho que eu acho que satisfazem as nossas despesas. Você acha que seria possível a gente fazer isso? Né? Ela, não, tudo bem. Então, foi quando eu consegui fazer o CD de pagode, porque eu fui juntando. Então, eu fui separando ali o dinheiro, e aí tudo que eu ganhava com música, eu investi em música. Aí a minha consciência, porque assim, se eu botasse tudo no bolo das contas de casa e eu tirasse, eu acho que ia me doer da mais. Boca dos meus filhos, eu acho isso legal, sabe por que tu tocou esse assunto e trouxe a Paula aqui para o universo? Porque a gente vai vendo um caminho de coerência de Deus. Deus sempre é coerente, mas o que eu estou querendo dizer assim, um caminho de coerência das tuas escolhas diante de Deus. Por quê? Porque um dia os limites impostos foi escolher a família. Isso. Né? Sim. Assim. E a família não era o limite. É importante você entender, viu? Que está em casa. Não, foi a necessidade do momento, sempre a família estava... A gente vê o quão a Paula apoia e tudo tá junto. E no momento onde Deus te traz para um lugar de missão que tem se projetado cada vez mais, seria impossível isso também não fazer parte.
Sim. Entende? Porque, tipo assim, a tua família, você abriu mão em um dado ponto para ter mais dedicação de tempo à família. Hoje a família tá junto. Isso é um trabalho de coerência muito grande, assim. E me admira. Eu digo isso para você pessoalmente em outros ambientes e falo também com a Paola, que também tem um relacionamento de amizade. Eu acho muito bonito quando na partilha de vocês, seja diante das câmeras ou fora das câmeras, tem isso que você acabou de dizer. Eu parei e fui escutar a Deus. Eu fui rezar, eu pedi uma palavra a Deus. Deus disse isso, a minha vontade era essa, mas eu fui para outro lado porque Deus disse que era outro lugar. E isso, para quem está nos acompanhando, né, eu sei que tem muita gente que sonha e tem um desejo, e tem de fato um chamado de Deus para seguir aí na missão como músico, com banda, com tudo, né? Mas, de fato, meus queridos que nos acompanham, vocês estão escutando aqui um testemunho claro de que se não for a mão de Deus conduzindo e construindo... Já diz a palavra, né, Eva? Eu sempre, quando falo da palavra, remeto a Eva, porque a Eva é uma mulher da palavra. Se Deus não construir, em vão trabalham os construtores. Em vão. Né? E acho que você toca muito disso, né? Eu tenho muito isso no meu coração, né? De que eu rezo muito com essa frase. Eu peço a Deus assim, Senhor, que eu não seja nem menos e nem mais do que o que você quer que eu seja, né? Porque a gente corre esse risco, né? De vislumbrado com as possibilidades, com as oportunidades, mas será que é o que Deus quer, né? Então eu fico sempre, rapaz, surgiu uma oportunidade muito boa, que dá muita visibilidade. Poxa, mas será que é o que Deus quer? Será? Então eu me preocupo muito com isso e eu rezo muito com isso, né? Desde já, porque eu não quero ser mais também do que o que Deus quer que eu seja, né? É importante para mim nem ser menos também do que o que Deus quer, né? Preciso ser o que Deus quer, e para isso eu tenho que me submeter a essa escuta, a essa voz de Deus, né? Que é salvação para mim, né? Porque se eu quiser ser mais do que Deus quer que eu seja, eu posso me perder, né? Porque eu sou humano também, né? Então, assim, eu não quero, né? Por isso que é importante para mim sempre estar nesse movimento de escuta da vontade de Deus, para que Ele me conduza e Ele me diga onde me cabe, os lugares que me cabem e os lugares que não me cabem. Menino, ele está citando a Bíblia. Sabia que tem essa palavra no Eclesiástico? Desse jeitinho aí. Não me dê a mais para que eu na abundância te renegue, não me dê a menos para que na penúria eu fique maldizendo o teu nome. Vou te mandar, viu? Que é a tua palavra. Não disse que ela é a mulher da palavra? É mesmo, eu vou te mandar. Agora, falando sobre projetos e sobre escolhas familiares, eu me lembrei de uma coisa que é engraçada do teu filho. Sim. que eu fiquei sabendo no colégio. Sim. Teve um dia, né, que tava todo mundo lá, todo mundo falando de viagem, não sei o quê, e ele tinha o sonho de ir pra Disney. Aí alguém falou alguma coisa de Disney, ele... Não posso, papai gastou tudo no pagode. Mentira! Filho entrega, viu? Filho entrega. Ele disse, João, na aula de inglês, o professor estava falando, olha, vocês têm que aprender inglês, para se um dia vocês forem para Disney, tá? Eu quero ir para Disney, meu sonho ir para Disney. Pois é, você tem que aprender inglês. Aí, João, mas, tio, não vai dar certo. Por quê? Porque o papai já gastou todo o dinheiro em pagode. No sentido de que vale, papai está investindo aqui na coisa. Mas brincadeiras à parte, eu acho isso também bonito de ver como... Na família tudo é dialogado, né? Entre vocês. Sim. A criança sabe que vocês estão fazendo um investimento porque Deus está pedindo uma missão. Né? Tipo assim, não é na linguagem dela, ela diz dessa forma, mas ela entende o movimento que está acontecendo na família de vocês. Eu acho isso muito legal. É bacana. Deixa eu falar, vamos falar agora desse universo aí, desse pacote, porque você começou devagarzinho, você disse que lançou uma música, aí depois veio o projeto daquele ao vivo, que foi maravilhoso. Aí tem uma coisa interessante, né, que eu citei aqui nos bastidores, que eu estava falando da minha filha. Minha filha, quando vai fazer maquiagem, ela bota Moreuzinho, tá boa, de boa, né? Aí ela coloca e fica cantando e fazendo. Então eu vejo uma menina de 15, 16 anos. Aí vejo uns marmanjos aqui como nós gostando. Então eu estou vendo que a música, a sua música está entrando em todas as etapas da vida. As crianças também, tem chegado muitas crianças a mim. Como é isso? Você não faz mirando um público, você faz a composição do que Deus está lhe pedindo. Na verdade, quando eu comecei a falar que eu ia fazer pagode, eu tive algumas resistências, né? Oi. Tipo assim, as pessoas, será que vai dar certo? Pagode, mas assim, a gente tá acostumado a ouvir você cantar cantando outro música, estilo, ou músicas mais esponsais. Então, algumas pessoas questionaram, pessoas próximas a mim, tipo assim, poxa, eu não te vejo no pagode. Aí eu digo, mas é isso que mexe comigo, é isso que me apaixona, é isso que me faz
sabe, que me gera esse movimento de ousar e mesmo que dê errado, eu vou fazer. Então, assim, tinha no meu coração esse movimento de que isso me inquieta há tanto tempo e eu rezei, e Deus disse que é para eu dar passos em relação a isso, que eu vou fazer, ainda que dê errado, eu vou fazer. Porque Deus está me apontando que é isso, e isso me inquieta há muito tempo. Então, assim, era uma verdade que diz assim, ainda que eu gaste esse dinheiro e não dê os frutos, tudo bem. Né? Eu quero criar uma oportunidade de entretenimento, porque eu sei que o pagode, ele entra aonde músicas cristãs nem sempre entram, tipo num churrasco. Dificilmente você vai botar uma música oracional, num momento de churrasco, num momento de lazer, de piscina. Na praia. Na praia, mas o pagode, ele entra, né? Em ambientes de lazer. E eu já ouvi testemunhos de pessoas que botam em circunstâncias de lazer, aniversário, e olha quem é que está cantando, vai prestar atenção na letra e na música e, poxa, é diferente. Então ele vai entrar nesses espaços. Então eu queria proporcionar, porque ao mesmo tempo que eu me sentia tocado pelas músicas de pagode, ao mesmo tempo poxa, essa letra, algumas letras eu disse, poxa, essa letra é tão... Né, assim, eu queria ter a oportunidade de proporcionar para as pessoas músicas sadias, né, que falassem de algo bom, da experiência do amor de Deus, e que as pessoas pudessem ouvir livremente e deixar as crianças ouvirem. Né? Então, porque certas músicas, por exemplo, certos pagodes, eu tinha vontade de ouvir, eu digo, não, mas essa letra aqui não dá. Ou então falava até de um amor humano, mas às vezes um pouco mais picante. Não, as crianças não podem ouvir isso aqui. Então, às vezes eu ficava restrito, querendo consumir sem poder. Eu não posso consumir o pagode. Poxa, mas eu preciso fazer algo que eu consiga consumir, que eu dê oportunidade para que as pessoas que gostam de pagode, elas também possam consumir sem medo, sabe? Assim. E era esse o desejo do meu coração. Então, eu vou fazer, vou proporcionar isso para as pessoas. E os frutos é Deus que sabe, e o que tiver de dar. É tipo assim, eu fui disposto a perder. Sabe? Eu acho que esse foi o grande esquema do DVD também. Eu fui disposto a perder. Tanto que, inicialmente, eu pensei em cobrar algum ingresso. Rapaz, eu vou cobrar porque os custos estão muito altos, eu estou bancando tudo, e será que eu não cobro pelo menos assim, um valor simbólico para, de alguma forma, me ajudar em alguma coisa? Mas depois eu fui rezar, né? E Deus disse que não, é para ser de graça. Eu digo, então pronto, é para ser de graça. Então eu me abri ali a perder também, sabe? E essa lógica, gente, só entende quem vive na lógica do Evangelho. Só porque para outras pessoas que estão estudando aqui, até que podem, tipo assim, se pretendem a fazer eventos cristãos, produzir coisa cristã e tudo mais, pode até achar argumentos para dizer assim, não, mas... Poxa, né? Vamos até usar um versículo bem para dizer, não, o operário é digno do seu salário, né? E tudo, a gente vai achar argumentos. Mas só entende o que você está dizendo quem vive na lógica do Evangelho. Quem vive na lógica da vida espiritual, quem sabe o que é obedecer a Deus para colher frutos que a gente não sabe quais serão. Entende? Quem vive na lógica da fé e da confiança de uma experiência. E quando você cita o DVD, né, me vem muito claramente o dia. O dia do DVD foi um dia de experiência, não foi, Morel? Foi muito forte. Foi, né? Dá pra ver, gente. Foi um dia de experiência, foi um dia onde a confiança e a fé ali foram, posso dizer, provadas para você colher um fruto saboroso. E isso só entende, né? Se você não tivesse rezado, tu vai contar aqui como foi, né? Mas se tu não tivesse rezado, escutado de Deus nessa hora, você não teria chão. Foi doído, né? A noite anterior ao DVD, porque não tinha coberta, né? A proposta do DVD era um ambiente aberto. E não estava em período de chuva aqui em Fortaleza, né? Mas na noite anterior começou a chover. Ai, meu e Deus. eu já comecei a ficar tenso, né? Aí eu digo, mas Deus sabe, vai dar certo e tal. Quando amanheceu o dia, passou a noite chovendo. Quando amanheceu o dia, ainda estava chovendo. Aí eu comecei a ficar inquieto. Eu disse, Senhor, será possível que isso vai acontecer? Mas aí no meu coração era, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu confio em Ti. E aí o céu abriu um pouco. E aí quando eu estava no caminho da diaconia, o céu abriu, mas depois fechou de novo. Ai, meu Deus. Na hora que eu fui passar o som, a gente parou de passar o som porque começou a chover. E aí foi exatamente um período ali que estava próximo da missa. E eu fui para a missa. Né? E aí a chuva começou de novo. Torrencialmente. É importante dizer isso. Aí eu tava ali de óculos escuros ali, eu passei a missa toda chorando. E dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu fiz tudo isso daqui para Ti. Né? Aceitando perder,
mas eu confio que você tem o melhor para mim, ainda que eu não entenda por que né? Mas se é o que eu aceito que você me dê, né? E aí eu me lembro que eu fui na capela, né? E aí eu disse assim, Senhor, essa oração, não sei nem se essa oração existe, mas eu vou rezar todas as bolinhas do texto dizendo isso que eu quero dizer para ti. Eu confio em ti. Aí eu passei, depois de ter rezado o texto, eu tinha rezado o texto já, mas eu ainda estava assim, né? Chorando. Aí eu disse assim, eu vou rezar o texto com uma frase nova. Aí foi, eu confio em ti. Ejaculatória. Eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Jesus. E aí eu fui rezando, né, essa frase. E aí na missa o Padre João, o evangelho aí me quebrou, né? Porque o evangelho era da tempestade acalmada. Aí me quebrou, né? Porque eu vi que era um movimento de Deus, né? Aí no final o Padre João disse assim, vamos rezar porque daqui a pouco vai ter, né, o DVD do Morelzinho e tal, vamos pedir a Deus que acalme essa chuva, que afugentem os ventos e pá. Aí o pessoal fez uma oração, né? Rezou ali uma Ave Maria. E depois dessa oração, a chuva foi parando, o céu abriu e não voltou a chover mais, né? Oh, Deus, bom. E quem vê as imagens jamais imagina que tudo porque isso aconteceu antes. Com o sol, o pôr do sol maravilhoso e tudo que seguiu. Exatamente. Foi uma experiência muito forte, assim, de confiança, né? De abandono, de abandono, de confiança em Deus. E eu acho que é isso que vai sustentando, porque uma vez que a gente dá um passo na fé e na base da confiança, né, da vontade de Deus, colhe os frutos disso, isso dispõe a gente a se arriscar mais, né? A abrir mão, a se dispor a perder mais, a confiar. Eu acho que a base da nossa experiência de fé é a confiança, né? Independente se eu entendo ou se eu não entendo, eu confio, né? E colhe um fruto saboroso, né? Sempre quando a gente fala de colher frutos, às vezes a gente pensa, eu posso ir por aqui e por aqui. Aqui também vai dar frutos. Só que eu sempre penso, né? O fruto que a gente colhe da experiência, da escuta de Deus, da obediência, de seguir ali mesmo com o coração apertado, mas, Senhor, você é quem está dizendo, eu vou por aqui. A gente colhe um fruto saboroso. Eita, eu ia dizer, né? Isso, olha. Porque todo mundo aqui tem experiência de pegar uma fruta quando vai comer, tá aquela coisa sem graça. Com certeza, João. Você já viu que num pomar você pode ter várias mangueiras, né? Mas tem aquela que é doce. E tem aquela que é mais azeda. Você sabe que Tomás de Aquino fala sobre o sabor do fruto? Ele diz que o sabor do fruto, quem dá é o amor. É o amor que dá sabor ao fruto. Então, se você obedece, como você falou, a minha confiança estava no Senhor, porque você ama o Senhor e você sabe que Ele vai cuidar de você. Então, o amor, ele tempera. Ele quem dá esse sabor. Porque a fruta todinha, ela fica bonitinha. Mas só quando você morde é que você sabe que ela é boa mesmo. Então, nessa mordida você sente o sabor quem dá é o amor. Então, a alma apaixonada, ela confia, ela espera. Foi isso que você viveu, essa experiência. O que eu dizia para Deus era muito assim, Senhor, a minha fé é o que dá sentido à minha vida, né? Toda a minha vida está pautada nessa verdade de fé. E se for, aí eu rezava e disse assim, se for para não agir segundo essa fé, melhor seria eu nem ter existido, porque toda a minha história está pautada nessa verdade, entendeu? Então, assim, o sentido da minha vida é viver segundo isso aqui. Então, não faz sentido eu não viver segundo isso. A minha vida se torna uma mentira, se eu não viver segundo isso aqui. E aí, isso vai tocando outras realidades, né, da vida, né? Uma realidade recente foi a perda do nosso terceiro filho, né? Nós temos 3 filhos e tivemos agora, recentemente, a terceira perda gestacional, né? Paola começou a ter algumas complicações após o nascimento do Biel, que é o nosso terceiro. E aí, o mesmo movimento, Senhor, eu confio em Ti, porque ela começou a ter complicações, já tinha tido 2 perdas, né? E aí o mesmo movimento, a mesma oração, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. E aí, quando a gente rezava para saber se a gente divulgava para as pessoas, né? Deus dizia para a gente divulgar. Aí a gente se encheu de esperança. Se Deus diz para divulgar, é porque vai dar certo. Contamos para as crianças, criamos uma expectativa, mas dessa vez Deus quis a nossa oferta, né? Ou seja, e aí quando houve a perda, eu fui para diante do Santíssimo, e aí eu repeti de novo, Senhor, eu confio em Ti, né? Eu confio em Ti, porque ainda que... E aí, por mais que eu dissesse, no meu coração eu dizia assim, mas Senhor, por que foi criada essa expectativa na gente, né? Por que você quis nos dar, né? Nos fazer comunicar, né? Porque a gente poderia ter ficado ali, nos fazer comunicar para depois
nos permitir perder, né? E aí o que Deus colocava no meu coração era o meu filho também foi gerado para ser sacrificado, né? Eu não gero nada em vão, né? Essa confiança de que eu não sei porquê, né? Assim, tá muito acima da minha capacidade de compreender, né? Mas eu confio que nos frutos que eu não consigo enxergar, mas que com certeza, né, Deus colhe dessa oferta. E foi justamente no dia da anunciação. Então eu chorava ali diante do Santíssimo, porque diz assim: no dia em que o anjo anuncia a Maria que Jesus está sendo gerado, eu estou ofertando o meu filho a Deus, né? No dia da anunciação. E foi uma grande experiência. Aí, né, diferente da chuva, onde eu ofertei e Deus, como Abraão, né, diz assim: não, eu vou te livrar dessa situação. Nessa situação, Deus quis e permitiu a minha oferta. E bendito seja Deus, Senhor, eu confio em Ti do mesmo jeito, né? Seja o que for, né? E eu me lembrava dos jovens lá na Cova dos Leões, né? O nosso Deus tem o poder de nos livrar das Tuas mãos, mas ainda que Ele não nos livre, eu vou continuar. Gente, isso tudo tem que ver. Isso, eu fiquei empolgado, me afastando do microfone. Isso tudo tem que virar pagode. Olha. Vamos pensar. Confiança. Gostei. Essa experiência. Olha, isso aí então, dá um pagode. Então, quais são os projetos para os próximos? Bora pensar? Vamos pensar nisso. Eu acho que pra gente falar, porque tudo isso que a gente tá falando aqui corrobora e a gente experimenta na unção de quando o Morel canta. Né? Compõe e tudo. A gente colhe esse fruto saboroso da missão por causa disso tudo, dessa base interior. Só que tudo isso, você tem o desejo de que se transforme em pagode de qualidade. Em pagode que dialogue com o meio secular, em pagode... Você traz uma novidade para o cenário católico com o teu estilo de pagode, né? A gente sabe que já tinha outros trabalhos de pagode muito bons, né? De outros grupos, né? Sudeste, tinha a galera que já grava há tempos e que faz um trabalho maravilhoso também. E você traz algo de diferente, né? No teu estilo, na tua forma de compor, na tua forma de produzir. E a gente queria entrar um pouco nesse universo da produção, né? Acho que da hora a gente chama nosso amigo Pedro. Sim, Cadê o Pedro? Cadê nosso amigo Pedro Veiga? Pra gente conversar um pouquinho. Porque tudo isso você preza de colocar e de fazer com um jeito próprio. Bem-vindo, né? Pedro. O grande Pedro, gente. A alegria de estar inaugurando essa sala nova aqui. Pedro? Não reparem a bagunça. A alegria de estar inaugurando esse estúdio novo que é meu. Não reparem. Não olha muito, não. Vai melhorar um pouquinho. Mas, para falar desse universo... Cabe o Pedro aqui demais, né? Acho que vocês trocam muitas experiências nesse sentido. A gente queria escutar como funciona agora o bastidor. Até uma música chegar nos nossos ouvidos. Como é que o processo funciona? Existia no meu coração esse movimento de que fosse uma coisa boa, de qualidade, que pudesse competir com o secular. Que não fosse uma coisa caricaturada, né? Como as pessoas me diziam e tinham medo e tinham resistência, né? Tipo, você vai cantar uma música cristã, no ritmo de pagode, não combina, não tem nada a ver, não... E aí eu disse, poxa, pode combinar sim, pode ter a ver sim, pode tocar as pessoas sim, não é porque pagode, não. Sim. É capaz sim de tocar as pessoas. Se o pagode secular toca as pessoas cantam ali, de olho fechado, levantam os braços por conta de um amor humano, choram lembrando daquela experiência. Quanto mais a experiência de Deus pode gerar e pode trazer, se for uma coisa boa, de qualidade, né? Então, e aí é por isso eu fiz primeiro com um produtor secular, né? Então, foi uma boa experiência inicial. Mas aí, quando eu fui chamar para o Pedro, é outra lógica, porque o Pedro entende a minha linguagem, né? Ele tem uma linguagem muito profissional, tudo que ele faz é muito bom, né? Ele preza muito pela qualidade, ele tem uma cabeça genial, né? Assim, então, já tem uma cabeça muito boa, já tem muita experiência de produção musical em diversas áreas. E o pagode, porque ele tem história com o pagode também. Já tocou. Tem história com o pagode? Vai dizer que não sabia. O Pedro já foi DJ. Vai dizer que não sabia. Eu não sabia, não. Ele tem história. Eu acho ele tão... Conta aí tua história. Cara, mas eu acho que... Eu tava tendo outras conversas na minha cabeça ali, vocês falando aqui, eu ali... Querendo... Me escolhe, deixa eu falar um negócio aqui. Que eu acho que o que vocês têm dito tem gerado um pensamento, um rema, vamos dizer assim. Deus é o grande regente, né, de todas as coisas, do universo e tudo. A minha história
passa por isso também. Tudo que o Morel estava dizendo de crescer, se identificar com o ritmo, perceber que existe uma necessidade de falar de Deus num estilo tão bom, tão agradável, mas que não fala de Deus, aí nasce a missão, a necessidade do missionário de dizer, vamos corresponder a algo que a humanidade precisa, né? E nos tantos estilos. Então, no meu papel de músico, pianista, que depois me tornei produtor musical, eu venho fazendo isso. No meu ministério de música, na comunidade Shalom, e como produtor musical. A parte do pagode veio antes. E quando eu olho para a minha história, já falei isso outras vezes, eu percebo que Deus me formou, me preparou para chegar na comunidade e começar a ministrar música com as ferramentas que eu adquiri antes. E eu passei pelo pagode. Passei pelo funk. Pelo funk. Que loucamente, sabe-se lá por quê, mas passei. E foi experiência, porque eu lidei com música eletrônica, com equipamentos eletrônicos, com como é que o DJ faz com que a massa responda bem ou mal. Então, aprende a lidar com música e tal. Cria gosto musical, cria percepção. E depois fui pro pagode, formamos uma banda que já existia. Eu entrei numa banda que já estava passando ali a existir no meio secular. Na década de... Ah, não fala isso não, rapaz. Tava indo tão bem a coisa aqui. Quando o Morel tinha, sei lá quantos anos de idade, 5. Não, em 98. E foi a época que o pagode explodiu. Então, a partir daí, o pagode cresceu muito no mercado e muitas bandinhas como a minha apareceram. E a gente foi se profissionalizando, melhorando, abrindo shows para bandas grandes e vendo que tinha um caminho ali. Depois Deus me tirou. E eu fui fazer outras coisas, fui estudar outras coisas. Acabou que eu parei uns aninhos depois na comunidade Shalom. E olhava para trás dizendo, caramba, perdi tempo, fiz um monte de coisa, não adiantou nada. Mas, na verdade, adiantou tudo, porque era para eu fazer o que eu tenho feito no meu ministério, né? Então, sem enrolar muito, mas já enrolando, a regência de Deus no universo é isso. Ele me pôs também, então tem a ver com a minha história. E a história dele se encontra. E a história de quem está na banda dele também se encontra. De gente que também passou por isso, que viveu isso, que deseja isso, né? Aí fazer com qualidade é uma coisa tão... que não tem tanto valor quanto o que você tem testemunhado aqui. O Morel é uma pessoa de oração. Sim. E obediente a Deus. Olha, da época do missionário que a gente já ia tocar em shows com eles, eu nunca fui da banda, mas ajudei muito, né? Ele já testemunhava sem saber, dava testemunho de como é ser obediente a Deus, ser submisso a Deus, ser passivo à voz de Deus, aos movimentos de Deus, e eu via quantas pessoas recorriam a ele pedindo oração ou pedindo aconselhamento e tal, e ele sempre fez isso nas missões que a gente ia. Agora, nesse último show que a gente fez, eu vi uma coisa que você fez e você não sabe o que eu vi. Opa! A gente estava no hotel de manhã, domingo, a gente está num tempo pascal, não é a oitava de Páscoa mais, mas a gente está num tempo, né? Domingo, de manhã, acordamos para tomar café e ele foi o único que não foi tomar café, sentou numa cadeira ali e foi rezar. Eu acho que isso é um testemunho de uma pessoa que dá a primazia do seu tempo, da sua vontade, os desejos que ele tem, ele quer que esteja em unidade com Deus, para não fazer as coisas por conta própria, porque sabia que era um dia importante de passagem de som, de show, de relacionamento com o povo. Então a missão dele é estar pronto, mais do que estar alimentado. E foi comer, sei lá que horas. Eu acho que você nem tomou café, eu fiquei reparando, eu fiquei assim... Rapaz, é o que? Jejum? Eita, glicose, eu não estou entendendo. Mas ele ficou lá 1 horinha ali, pelo menos, sentado. Eu acho que isso é o que faz com que Deus permita que tudo seja levado na graça. Então não tem como dar errado. Seja o que for que vai acontecer na carreira do Morelzinho, é para ser, porque está na vontade de Deus. Falei muito, vou até me retirar. Era só isso que eu queria dizer. Mas o processo, o processo da música chegar aqui. Morel compõe, aí traz pra ti. Algumas músicas tem a gente compõe junto, né? Como é que funciona? Algumas músicas a gente compõe junto. Algumas a gente já fez tanto junto. Que... E o online ajuda, porque ele diz assim, ei, macho, fiz aqui um teclado. Escuta aí. Escuta aí. Aí eu crio, mando pra ele, aí a gente junta. Mas normalmente, assim, como é que acontecia? Se eu já tivesse uma música pronta,
eu mando para ele uma guia, para ele fazer a guia, né? Porque a guia que eu mando eu não sei tocar direito, né? Não, mas tá tocando tão bem agora o teclado, quem acompanha vê, né? Tá. Então eu mando para ele escuta, bem. E aí manda para fazer uma guia, né? Conta aí como é. Aí o processo técnico, que eu tava achando que não era tão legal falar, mas a gente fala. É exatamente isso. Eu preciso de uma base, seja a capela, só a voz, ou seja, tocada com algum instrumento, violão ou teclado. E eu vou botar isso no computador, na sessão, vou botar direitinho no tempo, no tom certo. E a partir dessa guia, a gente monta a música. Aí eu vou começar a criar o arranjo, a introdução, a estrutura da primeira estrofe, da segunda, onde é que vai crescer, qual instrumento entra, qual não entra, qual é a convenção, qual é o interlúdio, coisas que acontecem na música. E a gente vai montando instrumento a instrumento. Em geral, é isso. É voz, depois eu faço uma base de teclado, depois eu peço para o cara fazer bateria, baixo. E o legal é o alcance, é a gente poder trazer para perto instrumentistas que já estão no meio secular, por exemplo. Tiveram 2 músicas minhas que quem gravou foi o baterista do Thiaguinho. Uhum. Olha. Né? Ou mais. Teve mais? Então, assim, pessoas que já estão nesse meio secular, que escutam a música e dizem, poxa, essa música é boa, cara. Uhum. É uma forma até de evangelização desse pessoal. Deles, tanto justamente. traz a qualidade de algo que de pessoas já profissionais que atuam na área, né? Uhum. Quanto é uma oportunidade de evangelização, porque eles vão lá tocar e ouvir aquela música e tem aquela oportunidade de ter uma experiência com Deus. Né? E são pessoas que desejam. Sim. E gostam e ficam... essas pessoas dizem, eu fiquei emocionada, mas ela não sabe que está sendo tocada por uma experiência de Deus na vida dela, não sabe descrever isso, né? A gente fez Abra as Portas. Depois já fizemos mais 2. Não cabe falar o nome no momento, né? Mas a gente já fez mais 2. Eita, a gente gosta de spoiler. Não, é porque assim, tudo tem seu tempo, né? É Eclesiástico, já falou ali, né? Então, assim, tudo no tempo certo. Mas não é nem só para fazer mistério, não. É porque é melhor mesmo deixar para a hora certa. Mas o Bruno Hiroshi, que é músico, que é produtor, guitarrista, toca tudo. Ele grava cavaco, violão. Então ele falou, essa foi uma das mais bonitas que eu já gravei na vida. Mas é interessante você ver que ele não sabe dizer o que é que está acontecendo, mas ele diz, me emocionei muito e tal, né? Engraçado, né? A graça quando E ele toca com vários artistas, né? Assim. Toca e grava e faz DVD para todo mundo e tal. O Fabinho Vioto, que fez a bateria, é do Thiaguinho e também falou a mesma coisa na Abra as Portas. E eu acho que existe essa missão. A gente teve um tempo na igreja que se fechava por zelo. Sim. Demais. Só que o papel da igreja não é se fechar, é abrir, né? É ir aos 4 cantos. A nossa missão como Shalom, então, é ir para todo mundo mesmo, né? Vamos falar de Jesus ressuscitado aqui. E como é que a gente faz isso? A gente faz através da música, a gente faz através dos relacionamentos e agregando. Eu me aproximei do Shalom assim. Não que eu não fosse católico, mas me aproximaram do Shalom desse jeito. Já que você é músico, vem ajudar a gente. Então, o meu papel é fazer isso, repetir isso, né? Sim. Vocês falando disso, e eu me lembro até do que diz os nossos estatutos, né, acerca da evangelização, que fala de conquistar palmo a palmo os espaços da sociedade para Cristo, né? E a gente faz isso em relação, né? Sem se esquecer da riqueza que portamos, da experiência de Deus e tudo, e vocês fazem isso de maneira magistral, né? Através desse diálogo com o meio secular na produção, e para trazer uma referência, para trazer algo novo, algo que dialogue com o mundo. E tem uma amiga minha que gosta muito de pagode, certo? E aí, sempre que eu tava com ela no carro, ela dizia assim, me dê licença que eu vou botar aqui meu Príncipe do Pagode. Aí dava play no Ferrugem. Né? Aí escutava, não sei o que. Aí cantava. Hoje em dia, na maioria das vezes que eu entro, ela dá play no Morelzinho. Que ela gosta muito de pagode. Não é o príncipe, mas é um... né? Mas onde é que eu tô querendo dizer? É filho do não rei. É como é legal você ver que dialoga com qualidade, ao ponto da pessoa dizer assim, eu gosto tanto de pagode, eu não vou escutar o Morel só porque eu sou cristã. Não. Só porque eu sou católico, entendeu? Não vou dar aqui uma chance para ele porque ele é um cantor católico e eu sou católico. Mas é bom e eu gosto de escutar. Né? Eu acho que isso é excepcional, assim. E vocês têm trazido essa experiência também
os shows, né? Como tem sido os primeiros shows? Como foi tocar no Hallelujah do ano passado? Como está sendo a expectativa para o do próximo ano? Eu quero já saber. Do próximo ano não, né? Desse ano. 2025. Não vem pular ano, não, por favor. Não pularemos ano. Não. Como está sendo a expectativa de vocês? A minha experiência no Hallelujah no ano passado, no palco alternativo, foi maravilhosa, sim. Porque tinha lançado o DVD em junho, né? Final ali de junho. Hallelujah foi em julho. E eu não sabia, assim, se as pessoas já estavam conhecendo a música. Então, assim, quando eu entrei e eu vi as pessoas cantando, já sabendo... Então, foi muito marcante e emocionante para mim ver a resposta das pessoas, né, no show. Então, eu acho que foi acho que foi o primeiro show que eu senti essa resposta e que o povo estava aberto àquele tipo aquela de... proposta, Aquela né? proposta, exatamente, né? Então, foi muito legal, assim, a experiência do Hallelujah. E a partir daí a gente foi... na verdade, a gente configurou a banda, né? Logo após o lançamento do álbum. O Padre... Acho que tinha lançado uma semana, o Padre Vitinho disse assim, canta no Renascer. A gente formou a banda. A gente formou a banda ali de improviso, ensaiou uma vez. Não é meia vez. Ensaiou uma vez. E foi. E aí a gente foi criando o corpo e formando a banda, né? E aí foram surgindo oportunidades, só que ainda é muito... Sem tanta expressão ainda. Mesmo eu tendo lançado, ainda não tinha muita expressão. Após o DVD e após ali o Hallelujah, a coisa foi ganhando um pouco mais de proporção, né? O lançamento do DVD. Acho que as pessoas precisavam ver, né? Não só escutar, porque escutar já gostavam, né? Mas quando você vê a proposta, aquela estrutura de palco, né? Aquela coisa aberta, o povo cantando, se divertindo, eu acho que... enfim, o assistir, o ver a coisa acontecendo é diferente, né? Total. Aí eu acho que gerou uma abertura ainda maior após o DVD. E aí, esse ano, com a graça de Deus, as portas estão se abrindo, né? Também as oportunidades estão surgindo. Estão viajando até para Nova York, né? Daqui a uns poucos eu vi, dias. Vai para Nova Eles York vão fazer show em Nova York. Aí eu fiquei pensando, menino gringo dançando pagode. Como é que vai ser? Essa eu vou para ver também. Quero ver. Estaremos eu e o Pedro lá, quero cantando saber pagode. como é que vai ser. Que legal! Mas existe uma missão que eu queria falar. Eu vejo que as pessoas ligam naturalmente por história, por cultura, o pagode a momentos que não são positivos, vamos dizer assim. A sensualidade, a excessos. Né? Então, existe uma missão nossa. E de quem faz isso também na igreja, né? Mas a gente reconstruir essa ideia, essa imagem, né? É um ritmo que é bom de ouvir, é bom de cantar, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, e a gente deve glorificar a Deus em todo momento, de todas as formas, com tudo que a gente pode expressar. Então o pagode não pode ficar fora disso. Porque eu percebo, se Deus põe algo tão forte no nosso coração, não deve ser em vão. Existe uma missão nisso. Cabe a gente escutar a Deus e perceber como é que é, né? Mas tem essa missão aí. E a gente acolhe alguns frutos, né? Eu já tive algumas pessoas, uma pessoa da comunidade de vida que chegou, Morel, eu quero te agradecer. Por quê? Porque há muito tempo eu tento evangelizar meu irmão, eu mando as músicas da comunidade, do Shalom. Ele disse que ele não tem interesse, ele não gosta, ele não tem abertura. Mas eu disse assim, irmão, escuta isso aqui. Aí eu mandei o teu álbum para ele escutar, ele escutou o álbum inteiro. Disse, poxa, é legal, bacana a proposta e tal. Então ele ficou ouvindo, ele gostou e eu senti que foi uma porta para eu evangelizar o meu irmão que eu nunca consegui, porque ele nunca deu abertura, né? Então assim, você vai tocando e vai vendo os frutos, né? De oportunidades de alcançar pessoas que muitas vezes não estão abertas a um momento assim, mais formal, né? De oração de igreja, estão fechadas, e o pagode ele vai sutilmente ali... É a nova lanchonete. Entrando... Mas tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença, vamos dizer assim... em estilo, falando de estilo, do pagode de hoje que vocês fazem para os pagodes de antes? Assim, quais são as influências novas do pagode? O que vocês estão trazendo? Vocês trazem um pagode atual. Vocês trazem um pagode que a galera que gosta de Thiaguinho, que gosta de Ferrugem, que gosta da galera toda aí, escuta e assim, vixe, eles chegaram aqui com vontade. Então, quais são as novas influências do pagode? Esse tipo de coisa que vocês têm trazido? Falei, cara. É um produtor, né? Não sei, eu acho que a música ela sempre evolui, não dá para marcar assim, isso aqui é igual a isso, né? Mas é o que a gente escuta e é o que está acontecendo. Então, se você conhece o Morelzinho,
lá atrás, ele já compunha baseado nas ideias, nas influências que ele tinha de bandas de pagode. Na maioria, né? Sim. Eu estou errado. Dá pra pegar qualquer música tua e transformar em pagode? Então, a composição, ela flutua em cima das influências. A produção pode definir mais uma cara, né? E a cara que a gente tem buscado é o que tiver de mais recente. Porque eu acho que essa é a responsabilidade que a música tem, de falar com alguém que está hoje, escutando hoje. Então, aqui não é diferente. Vem para cá, vai ouvir, mas você vai ouvir coisa boa. E tem uma coisa, assim, eu não consumo, assim, não sou consumidor assíduo de pagode, secularmente falando, né? Mas tem uma coisa que eu percebo, diferente de quando eu era mais adolescente, escutava e tal. Hoje, o pagode, ele traz uma coisa refinada também no cantor. O cantor do pagode hoje cantaria soul, cantaria blues. Cantaria. Não é só uma pessoa que está ali cantando, simplesmente cantando em cima de uma letra, porque a galera só está interessada em ficar... Pois ficar aquele barulho ele cantando ali por cima. Não, de qualquer jeito. Se preza hoje por uma qualidade vocal, você vê vocalizes muito bem executados, você vê meio que uma influência de um R&B ou coisas assim, no pagode. Tem. Tu pega uma coisa ali. Eu acho mas que não aqui era também... só, vamos dizer, galera ruim, não. Porque não, mas se você vai ver assim, nos anos 90... O Alexandre Pires até hoje é um dos maiores cantores do Brasil. Isso é inegável. Não é? Mas ele já estava lá atrás, nos anos 80, ele já cantava. Entendeu? Só que tinha muitos... exatamente. Não tinha tantas expressões vocais significativas. E hoje tem mais. Com a licença de vocês de ter falado o nome de um artista secular aqui, mas é só para dar um exemplo concreto mesmo. Mas existe agora, os cantores no mercado secular estão em altíssimo nível. Né? Que, tipo assim, se tu pegasse talvez mais antigamente... nas opções que tínhamos, a gente destacava um ou outro que você daria qualquer coisa para a pessoa cantar. Hoje, não, né? A galera interpreta muito bem. Mas eu existe a conversa entre os estilos também. Por isso. Então, a gente, por exemplo, fez a produção de uma música, regravação, Noite Estrelada, de Natal, e na Noite Estrelada ela começa com uma programação eletrônica de R&B, que são as batidas e o baixo eletrônico e os teclados todos de uma música de R&B, que se você pusesse um artista americano, você ia falar, isso é um R&B. Depois ela vira pagode. E tem artista de pagode que está fazendo isso. Sim, e que você olha, tipo assim, Morel entrega tudo isso, se for necessário, né? Um cantor mais que completo. Né? Mais que completo. E, tipo assim, você escuta um pagode de muita qualidade com um cantor que é capaz de entregar vocais com muita tranquilidade. E acho que isso também traz um... Não, eu acho que Deus deu talento demais para ele. Sobra um pouco, na verdade. Tinha que ser ele arrisca até na dança, né? Ele arrisca na dança, que eu já vi. Canta demais, não precisava tanto. Eu acho que era... Tira 20% aí. Vai ficar muito bom, né? Mas é interessante. Mas foi isso que me identificou com o pagode também, né? Assim, porque quando você gosta de ouvir... Porque existem estilos que você gosta de dançar, gosta ali de curtir um ambiente com os amigos, mas você não necessariamente gosta de ouvir. A minha experiência com o pagode foi gostar de ouvir, né? Porque eu não frequentava ambientes de pagode, né? Assim, eu não frequentava, eu gostava de ouvir no carro. Por isso que a minha primeira música é a canção no rádio, porque eu gostava muito de escutar. O carro era um ambiente onde eu colocava e eu ouvia, eu curtia. E como eu sou cantor, eu gosto de um vocal bem feito, né? Então, assim... De fato, eu tive muita influência disso. Então, você pega uma música que é interessante, que, poxa, às vezes tem um estilo ali meio Brian McKnight, e você vê que ela se transforma em pagode, e você, cara, que bonito isso aqui, que tocante isso daqui, né? Então, assim, a experiência de ser tocado, que eu sempre digo, poxa, eu me sentia tocado pelo pagode, não era não era uma agitação apenas, era uma sensibilidade que a música trazia, um vocal bem cantado, bem executado, né? Uma linha melódica bonita, e somada a um ritmo, né? Atraente, um ritmo que eu gosto. Então, unia as coisas que eu gostava, né? Assim, é como se fosse assim, eu consigo cantar uma música lenta, romântica, tocante... Embalada. Exatamente. É isso que
que me apaixona também, entendeu? E é isso que me chamava a minha atenção e me tocava. Ou seja, podemos esperar muita coisa boa. É isso que eu ia perguntar. Né? Quais no são os nossos palco do projetos? Aleluia desse ano. Vai ser um show 2025. todo novo. É mesmo? 85% novo, vamos ser honestos. Mas muito novo mesmo. Músicas Vocês estão novas, lançando aí na internet que eu tô vendo algumas abertura, coisas. Aqui a colar vocês lançam um. visual. É mesmo? Tudo diferente, Olha aí, né? João, vamos criar uma expectativa no Teremos povo. uma nova Vamos, proposta, né? As músicas já consagradas, consagradas. conhecidas, mas Não com pode faltar, pinceladas novas para dar aquele toque especial. Nosso próximo show, hein? 2025 promete. Não vai ser mais palco alternativo, eu já vi. Morelzinho tá lá conosco, que é especialíssimo. Já tá também. anunciando oficial? É porque eu acho que eu vi, não? Eu vi no grupo, não? Ei, produção, A tá? gente já Saiu ou não? sabe. Vixe, não saiu não, então. Bom, Ainda vai ser. Não, porque eu quero falar pros 4 cantos do mundo. Não, mas eu tô... ó, que ele está, já está sendo dito, Pelo mas menos o povo tá pedindo, dia que ele né? vai estar, a gente vai Surpresa, lançar né? oficialmente lá Show. no nosso Instagram, como a gente tem feito com Show, todos os show, outros show. artistas. Mas vai ser muito bom ter Ai, o Morelzinho que bom. conosco lá no palco Alive, vai ser muito bom. A gente vai ver toda essa Alive. experiência, né? Como foi muito boa essa conversa de hoje, Ai, né? foi maravilhoso. Olha, a gente ainda ficaria mais tempo aqui. gente, acho que já tá um tempão aqui. Foi Mas muito foi bom. muito bom. Muito bom, muito bom. Foi uma partilha de vida, né? Não só Foi. de pagode, não. Foi pagode, vida, conversa, falamos de tudo. Que bom. Que bom, foi muito Que bom, gente. Muito obrigado, obrigado, Morel, obrigado, Pedro. Valeu, que sempre gente. enriquece tanto aqui Pedro, também. Obrigado. Você é demais, viu? Falei muito no começo, desculpa aí. Faz uns cortes, aí o editor faz uns cortes. É ou não é, Morel? O Pedro é aquela pessoa que eleva o nível, né? Não? Quando ele vem, ele faz. Sobe. Gostei. Gente, foi muito bom. Muito obrigado, Evinha. Obrigada a você, Sempre, né? Joãozinho. E pessoal de casa, de onde quer que você esteja, muito obrigado também por ter acompanhado esse episódio, ter ficado com a gente aí até o final. Compartilha, não esquece, se inscreve aqui no canal do Festival Aleluia. Espera, porque a transmissão do festival vai ser na íntegra aqui no canal do festival. Então, ó, em julho, você tem um festival, o maior festival de música católica da América Latina, diretamente aí de onde você estiver no mundo para assistir. Então se prepara que a Isso. gente se encontra lá, certo? E, E até lá acompanha. tem conteúdo saindo aqui no canal. Isso. Acompanha nas redes sociais que a gente está lançando. Eu já dei um spoiler aqui do Morelzinho, mas tem vários lá que já está saindo lá no nosso Instagram. Acompanha o Festival Aleluia, que você vai estar por dentro do que vai acontecer. Vai ter muita coisa boa, hein, Vai João? ter muita coisa boa. Lembrando que o festival também está acontecendo aí em outras capitais do Brasil. Você também pode acompanhar as novidades. Tá tendo Aleluia Rio, Aleluia São Paulo, Aleluia São Luís, Aleluia Teresina e por aí vai. Aleluia em Natal. A festa nunca acaba, se expande também, né? Então, vai ter Aleluia New York, né? Onde Yes, eles estarem sir. lá. Eles vão. Então, ó, Aleluia cada vez mais levando a alegria, a festa que nunca acaba para mais lugares e também para a sua experiência aí onde quer que você esteja, viu? Um grande abraço, a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço. Até lá. Aleluia.